Boa noite, terça-feira, 15 de dezembro. Hoje o Unesp Notícias fala do preconceito sofrido por pessoas que têm o corpo fora dos padrões de beleza. A gente fala de gordofobia. Quem aprofunda essa discussão é o psicólogo Florencio Costa Júnior. Você vai conhecer duas garotas que fizeram das críticas ao peso delas a força para ter autoestima. Última sessão da Câmara do ano é marcada por protestos e cobranças ao prefeito por causa da lei orçamentária. Reitor e vice-reitora da Unesp fazem um balanço dos 40 anos da universidade. O aniversário é no ano que vem. Na sessão da Câmara, que seria a última do ano, vereadores defenderam a necessidade de corrigir o texto do orçamento do município para o ano que vem. Depois que ele já foi aprovado, foram comprovadas que as receitas previstas para o DAI e para a Endurbe não correspondem à realidade. A sessão também foi alvo de diferentes protestos. O plenário da Câmara ficou lotado. Cidadãos aproveitaram a última sessão legislativa do ano para se manifestar. Entre eles, funcionários da Superintendência de Controle de Endemias, a SUSEM. Eles foram contratados temporariamente para combater a dengue na cidade e foram dispensados no começo de dezembro. O objetivo da manifestação foi sensibilizar o poder público sobre a necessidade de o município manter o trabalho dos agentes. Hoje eu estou aqui não só como funcionário, eu estou como cidadã mesmo. Eu estou preocupada porque quem é que vai ocupar o nosso lugar? Quem vai substituir a gente? Tem algum pessoal capacitado? O governo preparou alguém? Eu tenho medo do que pode voltar a acontecer e de uma epidemia até maior do que já teve, porque o nosso trabalho dia a dia, casa a casa, a gente tem notado a presença muito grande de larvas. A representante do sindicato da categoria espera que a dispensa dos funcionários seja reavaliada. O governador tem que abrir concurso, porque os trabalhadores da SUSEM estão se aposentando, o quadro já está diminuído assim ao longo do período e aí com esses contratos temporários, com todo o processo da chuva e da dengue que está aí, com todos os problemas que a gente está vivenciando, o governador tem que ter mais compromisso com os nossos cidadãos, não só de Bauru, mas do estado de São Paulo como um todo. Outro grupo era formado por profissionais da saúde mental em Bauru. Eles pediram o apoio dos vereadores ao movimento que pede a revogação da nomeação do novo coordenador nacional do setor. O novo coordenador, que é o Dr. Valêncios, ele tem historicamente um comprometimento com os hospitais privados psiquiátricos. Ele é um psiquiatra e ele foi durante 10 anos diretor do maior hospital psiquiátrico privado da América Latina. Um hospital que recebeu uma série de denúncias de violação de direitos humanos, de maus tratos, tiveram uma série de intervenções, né? Tanto que esse hospital fechou. Ele deu declarações públicas em 95 dizendo que ele era contra a Lei 10.216, que é que garante o direito de tratamento às pessoas em sofrimento psíquico. Também voltou à Câmara nessa última sessão do ano a denúncia de corrupção supostamente praticada em doações diárias da Prefeitura a empresários. O vereador Moisés Rossi lamentou a falta de provas para se levar a investigação adiante. Infelizmente, quanto mais a gente ouve, menos provas a gente tem, não é? Porque, infelizmente, a pessoa vem aqui e diz, eu sei que estão cobrando 10 mil reais, por exemplo. Mas quem? Não, quem eu não sei, quando eu não sei, para quem que foi eu não sei. Quer dizer, fica numa situação difícil. Já o vereador Lima Júnior usou a tribuna para reclamar da aprovação do orçamento para 2016. Segundo o parlamentar, a lei deixaria dúvidas sobre a capacidade de a Prefeitura, o DAI e a Endurbe arcarem com as despesas previstas. Só no DAI nós tínhamos um valor arrecadado para menos daquilo que foi apontado que seria arrecadado no ano de 2015 em quase 30 milhões de reais, com o fechamento do orçamento ainda no mês de outubro. Roque Ferreira também criticou as falhas da lei orçamentária que foi aprovada. Ele acredita que o prefeito deva apresentar emenda solicitando correção, principalmente com relação a valores previstos em arrecadação para o DAI. O prefeito precisa enviar à casa uma correção em relação ao DAI. Porque se ele não o fizer, nós teremos uma lei ilegal, né? Uma lei ilegal porque já foi constatado e oficializado que aquilo que consta na lei não será praticado pela autarquia. As reclamações levaram o secretário de Finanças, Marcos Garcia, a se reunir com os vereadores durante o intervalo regimental da sessão. O objetivo foi tirar as dúvidas dos parlamentares.
O secretário também falou da necessidade dos parlamentares votarem o projeto de lei que altera o cálculo da CIP, a contribuição de iluminação pública. A ideia é aumentar a arrecadação do tributo. E também pediu urgência no texto do convênio com a PAI, que prevê o repasse de 150 mil por ano à entidade. Para votar esses dois projetos, o prefeito convocou uma sessão extraordinária para esta quinta-feira, às 9 da manhã. Ainda na sessão de ontem, foi aprovado por unanimidade o projeto que exige da Prefeitura o envio trimestral de informações para a concessão de áreas públicas. Sobre o projeto contra a eleição do novo coordenador de saúde mental, álcool e outras drogas, o Ministério da Saúde se manifestou por meio de nota, dizendo que a escolha do médico psiquiatra Valêncios reforça a política nacional de saúde mental, que busca promover a liberdade e os direitos das pessoas com transtornos mentais. Ainda segundo a nota, o médico participou das discussões que culminaram na reforma psiquiátrica, debatida pela sociedade e aprovada no Congresso. Já sobre os trabalhadores da SUSEM, a Secretaria de Estado da Saúde esclarece também por nota que não houve demissão, mas término de contrato temporário de trabalho. E adianta que haverá nova contratação por 1 ano de agentes para repor os quadros. O tempo fechou hoje em Bauru, mas por enquanto foi mais ameaça que chuva de fato. Embora chova em intensidades diferentes conforme o bairro, no IPMET, onde há o registro oficial, caíram apenas 3 milímetros. Vamos saber então como fica o tempo nos próximos dias. Agora à tarde chove em vários pontos do estado. No noroeste se concentram chuvas fortes com formação de granizo. Para amanhã, a previsão é de mais chuvas intensas, porém rápidas, no período da tarde, por causa da nebulosidade e das altas temperaturas. Em Bauru, pode voltar a chover hoje a qualquer momento. Nesta quinta, se mantém essa tendência de pancadas no fim do dia. Agora, a umidade do ar é bem alta, de 92%. A velocidade dos ventos é de 3 km por hora. Hoje a mínima foi de 21 e a máxima chegou a 33 graus. Amanhã os termômetros devem variar entre 23 e 28 graus. No próximo bloco a gente fala de gordofobia, o preconceito enfrentado todos os dias por pessoas que estão acima do peso. É daqui a pouco, continue com a gente que o intervalo é bem rápido. Para comemorar os 40 anos que a Unesp completa em janeiro agora, a TV Unesp vai exibir uma série de entrevistas com profissionais que ajudaram a escrever a história da universidade. Nesta segunda-feira estiveram no nosso estúdio o reitor e a vice-reitora da universidade. O reitor da Unesp, Júlio César Durigan, e a vice-reitora Marilza Vieira Rude serão 2 dos entrevistados para a série. Eles visitaram a emissora e fizeram um balanço sobre as conquistas da Unesp nessas 4 décadas. De 2000 a 2015, a universidade criou 70 cursos novos. Isso deu um impulso bastante grande e um peso muito grande à universidade. A Unesp hoje é a segunda universidade do país em número de graduação, em cursos de graduação, bem avaliados. É a segunda no país já em número de cursos de pós-graduação bem avaliados. Está entre as 4 principais universidades da América Latina. E isso tem sido reconhecido também para fora, né? Os nossos alunos, os nossos egressos, eles têm tido um desempenho que realmente nos dá uma satisfação muito grande. A hora que nós olhamos a nossa universidade, a gente vê onde ela está colocada nos rankings internacionais. Então, isso também nos dá uma satisfação muito grande. A hora que nós olhamos na pós-graduação, a gente vê que esta é uma universidade que forma hoje mais de 1.000 doutores ano. Então, é uma grande universidade. Então, isso é o que nos dá orgulho de sermos Unesp hoje e de antevermos um futuro que a gente vê assim, vamos crescer mais ainda. E é isso que a gente quer. Mas, apesar dos avanços, a reitoria concorda que ainda há muitos desafios a serem encarados para os próximos anos. Eu diria que são planos assim, com pouco recurso, não é pouco recurso, mas um recurso orçamentário financeiro restrito. E nós temos que ter a inteligência suficiente de vencer os desafios usando outras estratégias, né? Procurando, vamos dizer assim, criar coisas novas, não só
eu preciso de dinheiro para fazer isso, mas usar muito da nossa inteligência para fazer isso. E para ajudar no melhor aproveitamento desses recursos, Durigan destaca o PDI, Plano de Desenvolvimento Institucional, que, entre outros tópicos, cuida da ampliação do acesso à universidade e do aperfeiçoamento do ensino. No Plano de Desenvolvimento Institucional, houve uma mudança de cultura, estabelecimento de regras iguais dos diferentes programas, para que as pessoas possam buscar os recursos e os recursos serem distribuídos de forma igual, através de projetos. Nós tivemos aí dentro do PDI um plano de obras, tivemos recursos para a graduação, programa de melhoria da graduação, tivemos recursos para a pós-graduação, recursos para pesquisa, para extensão, para internacionalização, que é o grande avanço que a universidade está tendo hoje. A gente muda de assunto agora e fala de um termo que vem se popularizando para dar nome a um velho preconceito, gordofobia. É a rejeição a pessoas obesas. Nós vamos conhecer os desafios de duas garotas que estão acima do peso. Elas contam como aprenderam a lidar com as críticas e a valorizar o próprio corpo. Foi de questão de mercado de trabalho. A Ana Lígia diz que é gordinha desde os 12 anos, mas a fase em que ela mais ganhou peso foi aos 18, quando começou a trabalhar e a estudar à noite. Por causa dos horários apertados, ela mudou também os hábitos alimentares, comendo fora de casa e adotando opções mais práticas, que também acabam sendo mais calóricas. Mas de saúde, a Ana Lígia está muito bem. O que incomoda mesmo é o preconceito que alguns têm contra as pessoas acima do peso. Eu percebo, assim, com as pessoas que eu convivo, que é um preconceito, mas ele é um preconceito mais velado. As pessoas não falam as coisas diretamente pra mim, sabe? Elas jogam umas indiretas, falam, ai, não vai emagrecer, ai, tá acima do peso. E muitas vezes as pessoas falam, ai, a gente só quer seu bem, só tá preocupado com a sua saúde, principalmente dentro da família. Quando, na verdade, é porque as pessoas não aceitam muito bem, né? Elas acham que tem que ter um padrão imposto e você tem que se encaixar nesse padrão. A autoestima da Ana Lígia está melhor a cada dia, mas para isso, ela passou por um processo difícil de aceitação. Há um tempo atrás, logo que eu comecei a engordar, eu, por exemplo, não aceitava isso, eu não usava short, eu fiquei sem usar short nesse calor dessa cidade. Só que aí, de uns tempos pra cá, eu comecei a ler, comecei a entender que não é por aí, sabe? Cada um tem o seu tipo de corpo, cada um tem que valorizar suas coisas boas, a gente tem que aceitar, a gente tem que se aceitar, porque esse é o primeiro passo, assim, pra você ficar bem com você mesmo. O preconceito contra pessoas acima do peso ou obesas é conhecido como gordofobia. E é essa dificuldade que alguns têm em aceitar as diferentes características de cada um que acaba provocando a dificuldade em também aceitar o próprio corpo. Eu acredito que as pessoas têm que aceitar mais, sim, as diferenças, mas é tudo um processo. Nossas referências, assim, as pessoas que influenciam a gente, elas têm um padrão, né? Principalmente TV, revista, tem um padrão de corpo magro, esbelto. Então, as pessoas têm que começar a aceitar as diferenças. Só que isso demora, é um processo longo. Então, não dá para eu querer que amanhã tá tudo bem, não vai mais existir gordofobia, ninguém mais vai desprezar as pessoas gordas. No dia a dia de quem está acima do peso, as complicações não ficam só no trabalho ou nos momentos de lazer. Adquirir itens básicos como roupas também é uma tarefa que exige paciência. Depois da criação da moda plus size, a oferta de peças com tamanhos acima do G ou do 48 aumentou, mas isso ainda não é o suficiente para promover uma moda inclusiva. Num mundo perfeito, as lojas teriam numerações que abrangissem todas as pessoas, que vestissem todo mundo, né? Mas a gente sabe que não é assim. Por exemplo, as lojas de departamento ou qualquer loja regular, você não consegue achar uma numeração que vá além do GG ou do 48. Então, assim, é muito difícil para comprar roupa. E a gente sabe que a democratização da moda ainda vai levar um tempo, mas ela precisa acontecer. Em algumas lojas, até mesmo o modo como as pessoas acima do peso são atendidas acaba causando desconforto. Tem muitas leitoras que reclamam desse tipo de discriminação. Então você entra na loja, né, a vendedora te mede de cima e embaixo, ou às vezes você vai comprar um presente, ela já olha para você e fala, olha, aqui não tem nada que te sirva, ou então, a gente só trabalha até o 44, né? Então, assim, falta humanização nas pessoas, né? Falta aquela questão de se colocar no lugar do outro, de entender o que acontece, porque pode ser você amanhã.
A Paula concorda com a Ana Lígia sobre a preocupação que amigos e família têm em relação à saúde delas. Para elas, isso também pode ser um tipo de preconceito. Isso é praticamente um discurso gordofóbico disfarçado, né? Eu acho assim, a gente tem que cuidar da saúde sim, só que há também o estigma de que toda pessoa magra é saudável, e isso é uma grande mentira. Eu tenho amigas que são muito mais magras que eu e que têm exames de sangue muito piores que os meus. Se você quer ajudar, então ajude de verdade, sabe? Se proponha. Por exemplo, isso muitas vezes acontece dentro da própria casa da pessoa. Os pais às vezes cobram que os filhos emagreçam ou tenham uma alimentação assim ou assado, mas eles mesmos não têm. E tanto para tentar construir uma sociedade menos preconceituosa, quanto para trabalhar a autoestima, nada melhor do que a ajuda do próximo. Eu vejo isso pelas minhas próprias leitoras. Assim, às vezes, em determinados posts, eu falo uma coisa, aí vem alguém desabafa, e aí vem uma outra que já está também num processo de autoestima bacana, e ela vai, não, amiga, não é assim, vamos lá, não sei o quê. Então, a gente cria uma corrente de ajuda mútua, sabe? Porque são várias pessoas diferentes passando pelo mesmo problema. É preciso que exista um trabalho de conscientização muito grande, porque nós não somos corpos, nós somos seres humanos, nós somos pessoas com valores, com personalidade, com caráter, e isso não está no meu peso. Depois do intervalo, vamos conversar com o psicólogo Florencio Costa Júnior sobre o porquê do preconceito contra a pessoa obesa. Voltamos num instante só. Voltamos e a gente vai tentar entender por que nossa sociedade rejeita as pessoas que estão fora de um determinado padrão de beleza. O psicólogo Florencio Costa Júnior analisa as origens da gordofobia. Ele orienta como as pessoas que estão acima do peso podem lidar com o preconceito. Uma das primeiras estratégias é evitar qualquer contexto onde elas se sintam discriminadas, né? Ou seja, se a gente pensar numa sociedade como a nossa, a qualquer revista, jornal, revista ou novela que você acesse, você vai ter contato com uma série de coisas que podem produzir discriminação. Uma discriminação velada, mas que ainda assim é uma discriminação. E isso pode produzir para as pessoas obesas uma sensação de não corresponder àqueles padrões. A segunda é desenvolver estratégias de afirmar o próprio corpo e as próprias condições que esse corpo apresenta, né? A obesidade nem sempre ela está relacionada a problemas de saúde, não é uma relação direta, não é? Então, essas pessoas precisam compreender que existem espaços que as aceitam e que elas podem dar preferência para esses espaços. Ser obesa não é um problema só do indivíduo que tem sobrepeso, mas de todo o seu entorno, né? Então eu entendo que o primeiro aspecto é discutir isso, porque se essa pessoa reside com alguém e ela precisa, por algum motivo de saúde, passar por uma redução de peso, todas as pessoas precisam estar engajadas nisso, né? E reduzir peso não necessariamente é ter saúde, né? Mas você pode continuar com o mesmo peso, mas tendo melhores condições de saúde. Então, eu entendo que discutir essas relações que existem, inclusive dentro do contexto familiar, pode ser uma forma de prevenir esse tipo de dificuldade, porque tira a centralidade da obesidade do sujeito que tem sobrepeso e coloca isso para um contexto muito mais amplo, não é? E que é como deve ser pensada a questão. A gente vive numa sociedade que ela continua bastante intolerante. É lógico que essa intolerância ela vai recebendo outros modos, outros encartes, mas é intolerância da mesma maneira, né? É uma tentativa de adequar as pessoas a uma norma social vigente, né? E eu entendo que a primeira questão que a gente tem que observar nesse tipo de relação é por que a obesidade incomoda quem inclusive não é obeso, né? Por que as pessoas, inclusive magras, se incomodam tanto com a questão da obesidade, né? É lógico que isso vai ter uma relação muito individual, não é, da história de vida de cada sujeito. Mas, de fato, se a gente olhar para a história de vida das pessoas, elas cresceram num mundo onde tudo que elas ouviram, muito provavelmente, sobre obesidade, estava associado a questões negativas, depreciativas ou ruins. Toda e qualquer informação ou imagem, ou campanha publicitária,
tem que ser pensada para incluir a diversidade das pessoas e não adequar elas a um determinado padrão. Mas, infelizmente, por uma questão de lógica de mercado, né, vivemos numa sociedade que produz obesidade e ganha muito dinheiro na tentativa de adequar, não é? Ou de retornar essas pessoas a um peso ideal, a um corpo ideal. Não é? E é uma lógica bastante perversa, que inclusive não é subsidiada pelas mídias, né, pelas informações que são disponibilizadas para a sociedade, inclusive por muitos programas que divulgam, não é, informações científicas, né, que acabam discriminando a própria pessoa que tem sobrepeso ou que tem algum tipo de condição atípica, né? O primeiro passo, acho que a gente tem que tomar, não é, como iniciativa, é dar visibilidade a essas pessoas. Então, essas pessoas precisam saber o poder que elas têm para construir opiniões, para se posicionar numa determinada sociedade. Elas podem influenciar e mostrar exatamente o que elas são e não, né, o que as pessoas falam sobre elas. Porque existem essas duas, né, questões. Muitas vezes nós tomamos como verdade aquilo que ouvimos e não conhecemos essas pessoas que são identificadas como diferentes ou fora das normas sociais, né? E a gente tem uma pluralidade de identidades, de jeitos de ser que precisam ser respeitados, mas tem muito que discutir sobre isso, né? E muito que promover a autorreflexão, porque o tempo todo a gente discrimina, não é? Porque aprendemos assim. Então, também é um exercício de autoconhecimento. O Nesp Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, um pouco mais tarde, às 19h, por causa da exibição do futebol. Se você quiser nos acompanhar ao vivo, é só acessar o nosso site às 18h. Até lá! Tchau!